Olá, boa tarde, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Já estou aqui aguardando por vocês para a nossa aula de História da Arte, ok? E nós vamos começar aí falando então sobre o movimento cubista, vamos falar aí sobre Pablo Picasso. É uma revisão de conteúdo, porque vocês estavam tendo aula com outra professora, né, com a professora Edneia, e nas atividades aí do segundo bimestre, vai cair, então, sobre Pablo Picasso e o cubismo, vai cair sobre Frida Kahlo e vai cair sobre Cândido Portinari. Então, vocês precisam dar uma recordada aí no conteúdo, combinado? Aí a gente vai pensar aí, quando a gente fala no movimento cubista, a gente fala sobre o movimento que trabalha com a geometrização das formas, né? E aí a gente vai vendo que ele teve aí três períodos importantes. Nós temos a fase pré-analítica, que é influenciada dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Nós falamos também sobre a fase analítica, então é caracterizada aí pelas cores moderadas, nós temos aí o marrom, os tons de preto, os tons de cinza, os tons de ocre. Aí os temas foram bem desfragmentados, né? Na verdade, fragmentados. Disposto em todos os ângulos possíveis, então eram formas irreconhecíveis, gente, né? E aí, o que a gente percebe nesse período aí? As imagens ficavam muito diferentes das habituais que antes eram em cima do figurativismo, né? Nós também temos a outra fase, que é o cubismo sintético. Aí ele já usa o quê? Já usa umas cores mais fortes, tem retorno então ao figurativo, as figuras já começam a ser mais reconhecíveis novamente, né? Mas sem voltar lá àquela parte realista de fato. Mas dava para ver bem nítido o que era. Eles usavam também muita colagem, fixavam objetos reais aí na tela, como pedaços de madeira, como vidro, como metal, recortes de jornais, né? Com palavras aí, números, então a gente vai acompanhando aí o trabalho. Eu sei que vocês já viram isso, então é uma revisão mesmo para a prova, ok? Então, nós vamos agora compartilhar a tela para que vocês possam aí tirando print do conteúdo, para que vocês possam estar estudando futuramente. Então, para facilitar aí para vocês na hora de estudarem para as provas. Então, nós vamos começar a falar aí o que é o cubismo de fato, tá bom? Então, o cubismo ele é um movimento artístico vanguardista. Lembra que a gente falou da guarda-avante? Então, eles queriam inovar aí, trazer novidades. Então, eles conseguiram usar técnicas novas, materiais novos, né? Que surgiu aí no começo do século XX e se caracteriza, então, pela utilização de formas geométricas para retratar aí a natureza, tá bom? Então, eles vão saindo um pouquinho aí da arte figurativa. O cubismo ele foi fundado em Paris, através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. A gente tem uma curiosidade sobre Pablo Picasso. Você sabia que quando ele nasceu, o bebê foi considerado natimorto? É, gente. Só quando seu tio Salvador, debruçou assim sobre ele e soprou nas narinas uma baforada de seu charuto que ele voltou à vida. Incrível, né? Mas a gente tem outras curiosidades aí sobre o Pablo Picasso. A gente também vai falar aí que ele era muito emotivo, né? E as suas obras mudavam de acordo com os seus sentimentos, com o seu humor. Nós tivemos aí
a fase azul, que é a fase da tristeza, da solidão. Nós tivemos a fase rosa, com os tons avermelhados, onde é a fase da alegria, né? Depois nós tivemos a fase em que os desenhos eles foram ficando todos fragmentados. E aí ele demonstrou também aí uma ebulição de sentimentos. Bom, nós temos aí as características do cubismo. Entre algumas das principais características do cubismo, destaca-se então a utilização de formas e volumes geométricos, a decomposição das imagens em formas geométricas, a reconstrução das imagens. Opa, tem gente chegando, deixa eu receber aqui os nossos convidados. Vamos lá. Nós temos, então, a renúncia do uso das perspectivas, principalmente as tridimensionais, as cores fechadas, a predominância do branco, do preto, do cinza, do marrom e do ocre. E a pintura, ela é escultória. Quem é que está aqui, que está com o nome de Renan, por favor? Manda mensagem aí no bate-papo para a tia. Por favor. Se é alguém do terceiro ano E, é para sair e entrar na aula de educação física com a tia Mirella, ok? Então, vamos lá. Boa tarde para quem está chegando agora. Temos aí o Lucas, temos aí a Juliana, o Murilo está chegando. Bom, gente, eu já comecei a aula, mas nós começamos a falar aí sobre um tema que vocês já escutaram bastante, tá bom? E por que que eu estou falando sobre esse tema, gente? Porque vai cair na prova do segundo bimestre. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar aí os pontos principais para a prova, ok? E se tiver alguma dúvida, já pergunta. Então, eu comecei falando aí sobre o cubismo, tá bom? Vocês aí não estavam ainda conectados, então eu vou voltar um pouquinho, só para que vocês acompanhem o passo a passo, tudo bem? Vamos lá, vou voltar aqui, não me custa nada voltar. Então, eu falei aí do cubismo, que ele é um movimento que trabalha aí com a geometrização das formas, ok? Eu falei também que ele é dividido em 3 fases. Nós temos aí a primeira, que nós podemos dizer que é a pré-analítica. Quando a gente fala da pré-analítica, né, falo que está muito voltada aí aos trabalhos do artista plástico francês ou Cézanne. Nós também temos aí a fase analítica. Na fase analítica, as imagens são fragmentadas, né? Eles usam as cores moderadas, como o preto, o marrom, o cinza, o ocre, ok? Nós também temos aí a terceira fase. Na terceira fase, a gente fala que é o cubismo sintético. Aí sim, eles já usam cores mais fortes, um retorno ao figurativo, né? Aí já dá para ver as imagens mais reconhecíveis de novo, porque lá, quando a gente fala do cubismo analítico, as imagens ficaram tão fragmentadas que eram irreconhecíveis. Mas depois aí, quando ele voltou para o cubismo, passou, na verdade, para o cubismo sintético, já deu para ver aí as formas mais figurativas, a gente já conseguia reconhecer as formas, tá certo? Mas nesse movimento também eles colavam, iam fixando objetos, objetos assim reais na tela, tá bom, gente? Como pedaços de madeira, vidro, metal, recortes de jornais, com palavras, com números.
E aí a gente vai ter, então, o conteúdo para o segundo bimestre. Por favor, avisem que o conteúdo do segundo bimestre irá cair o cubismo, Pablo Picasso, Frida Kahlo, e vai cair também sobre Cândido Portinari. Hoje eu vou fazer uma revisão só para vocês terem o conteúdo escrito para estar estudando. Se quiser, pode tirar print, ok? Para facilitar. Então, o cubismo é um movimento artístico vanguardista europeu, então a Guarda Avante, onde surgiu novas técnicas, novos temas, né? Que surgiu aí no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar aí a natureza. Além disso, nós temos aí, né, os dois precursores. Então, o cubismo foi fundado em Paris através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês aí Georges Braque, tá bom? Nós temos aí as principais características do cubismo. Então, entre algumas das características do cubismo, destacam-se, então, a utilização de formas e volumes geométricos, a decomposição das imagens em formas geométricas, reconstrução das imagens através do uso de colagens, renúncia do uso das perspectivas, principalmente as tridimensionais. Cores fechadas, e aí nós temos a predominância aí do branco, do preto, do cinza, do marrom e do ocre. E a pintura é escultórica, tá bom? Isso eu acredito que vocês já tenham estudado, então lembrando que hoje é uma revisão. Nós temos exemplos aí, ó, da arte cubista, então a geometrização aí das formas. E nós temos então as fases, como eu falei, tá bom? A gente falou aí das 3 fases, então o movimento cubista ele foi marcado por 3 fases, né? A primeira a gente fala aí que é o pré-analítico, veio antes então do analítico, que ficou aí marcada pela influência dos trabalhos aí do artista plástico francês, então Paul Cézanne, né? Então é o cubismo cezanniano, disso de 1907 até 1909. Depois nós temos o cubismo analítico, que foi onde teve a fragmentação das imagens em todos os ângulos possíveis, né? As cores aí mais moderadas, e o cubismo sintético, onde tinha as cores mais vivas e já dava para ver melhor as imagens. Nós temos aí, ó, o cubismo cezanniano, dá para ver aqui o modelo, as atividades desenvolvidas. Então, as obras de Paul Cézanne serviram de inspiração para a consolidação do cubismo. Também conhecido por cubismo pré-analítico. Esta é considerada, então, a fase inicial do cubismo, onde a principal base era o trabalho de Paul Cézanne, com forte influência da arte africana e devido ao uso de formas simplificadas. Lucas, tudo bem? Você quer que segure um pouco para você tirar print? Murilo, vai falando aí para mim se vocês querem que eu segure ou se eu posso ir passando, tá bom? Esse é conteúdo de prova, então é bom vocês terem. Vai marcando aí. Nós temos, então, o cubismo analítico. Olha lá como a gente vê as imagens fragmentadas, quase que irreconhecíveis, né? Então, é tido como cubismo puro e de difícil interpretação, onde as figuras são decompostas através do uso de diversas formas geométricas. As obras permeiam aí os tons monocromáticos, como predominância do verde, do marrom, do cinza. Depois disso, nós temos aí o cubismo sintético, aí a gente já consegue ver melhor as imagens, ó. E aí eles usam colagens, como eu falei, de jornais aí, de elementos comuns do dia a dia, como os pedaços de madeira, né? Muito metal, vidro, e aí eles iam recortando, eles iam colando palavras, números na composição da sua arte. Então, a grande característica dessa fase foi a introdução da técnica de colagem
para reconstruir as imagens que outrora eram decompostas. Ao contrário do cubismo analítico, nessa etapa as imagens passam a manter a sua fisionomia, mas de modo reduzido, apresentando apenas o que for essencial para o seu reconhecimento. Bom, essas são as características principais aí do cubismo, onde a gente fala da geometrização aí das formas, né? A gente fala que Pablo Picasso foi um dos mais populares artistas aí de todos os tempos. Nós falamos também que ele é um artista que causou assim muito impacto, né? E não só impacto, muitas polêmicas também. Mas ele pôde acompanhar aí o sucesso das suas obras em vida, né? E a repercussão que as suas obras teve aí no cenário artístico. E não apenas os seus quadros, mas também o próprio artista, ele tornou-se aí um ponto de referência na história. Então a gente vai contar aí um pouquinho sobre ele. Lembrando que é conteúdo de prova de segundo bimestre. E aí eu que montei a prova, então é bom que vocês tenham aí e avisem o pessoal, tá bom? Então, Pablo Picasso e o cubismo. Conheça a vida e a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivéssemos de escolher aí, gente, um único artista para representar as muitas mudanças da arte do século XX, seria aí o Pablo Picasso. Nascido em Málaga, no sul da Espanha, e aí a gente tem uma curiosidade, gente. Quando ele nasceu, o bebê foi considerado aí natimorto. Somente quando seu tio chegou, debruçou em cima dele e assoprou aí as narinas, é que ele voltou à vida. E foi uma baforada, gente, com o seu charuto. Olha só. E aí foi o suficiente para ele voltar à vida, e essa é uma curiosidade do seu nascimento, né? Então, ele é nascido em Málaga, no sul da Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Picasso era um artista que fazia de tudo, tudo mesmo, gente. Além de pintar, trabalhou também com gravura, com escultura, desenho, colagem, cerâmica, cenografia e ilustrações para livros. Ele é o mais famoso e provavelmente o mais influente artista do século XX. Mas olha só, gente, Picasso, ele passou assim muita dificuldade na escola principalmente. Por quê? Ele tinha dificuldade de aprendizagem. Ele era disléxico. E aí ele descobriu nos desenhos uma forma de se comunicar e entender o que se passava ao seu redor. Então, isso eu acho fantástico, porque aprendeu a fazer os desenhos de acordo com a sua própria realidade, por uma necessidade aí de comunicação. É interessante, né? A gente vê uns pontos curiosos do artista aí. Por ser filho de um professor de desenho, Picasso sempre contou com o incentivo da família. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê. Em 1900, mudou-se para Paris, na França, capital artística da Europa. Picasso era uma pessoa bastante assim emotiva, e isso, claro, influenciou na sua obra. Por essa razão, seu estilo de pintura mudou muitas vezes durante a vida. Ele não se contentava em fazer sempre o mesmo tipo de quadro. Suas pinturas começaram a se diferenciar mais das dos outros pintores quando passou a pintar usando apenas tons de azul, a chamada fase azul. Nessa chamada fase azul, gente, é a fase que ele demonstra aí tristeza, que ele demonstra solidão, né? Então, esse foi um período em que Picasso se sentia assim, feliz e sozinho. Por isso, todas as personagens dessa fase parecem aí tristes e solitários. E ele tem uma frase aí que eu gosto sempre de colocar, e é bom vocês anotarem, porque também cai em prova. Então, ele dizia que a arte é uma mentira que faz parecer verdade. Olha isso, profundo, hein? Vamos lá. Mas aí a gente vai falando aí sobre essas várias transformações do Picasso. Essa fase azul iniciou quando ele perdeu um amigo. E aí ele se sentiu triste, solitário, né?
e aí ele demonstrou em suas obras. Mas aí, com o passar do tempo, ele conheceu Fernande Olivier, uma das muitas mulheres por quem se apaixonou. Aí sua tristeza ficou para trás. Iniciou-se então a fase rosa. Então, a fase rosa, com os tons avermelhados, é a fase da alegria, né? Nela são não só as cores, mas também os temas de Picasso eram mais alegres. Retratou aí a arte circense, geralmente mostrando os artistas e seus animais. No entanto, a fase rosa não durou muito tempo não, gente. Mas o Picasso, gente, ele era assim, dividia seu tempo entre mulheres, touradas, noitadas, né? E aí a gente percebe que as mulheres eram outra fonte aí de conhecimento para ele. E olha que ele não era assim, propriamente bonito, né? Ao contrário, era baixinho, ele era robusto e tinha um gosto excêntrico aí para as roupas. Mas ele tinha um charme, um magnetismo que chamava aí a atenção das mulheres e se tornava irresistível. Veja só, né? Quem diria? Bom, junto ao pintor francês Georges Braque, criou o cubismo, considerado aí um dos movimentos mais importantes da história da arte moderna. Em 1937, Picasso pintou seu quadro mais famoso, a Guernica, uma resposta aos horrores da Guerra Civil Espanhola. Depois do conflito, ele ficaria exilado de sua terra natal para o restante de sua longa vida. O pintor permaneceu na França até a morte. Picasso aí nunca parou de produzir. Ele morreu aos 91 anos, em 8 de abril de 1973. E no final, gente, ele não queria nem que os filhos visitassem, que era para não lembrar que ele estava ficando velho. Pensa só na situação, né? Então, a gente está falando aí um pouquinho da história desse grande artista, a gente está falando de alguém renomado, que foi reconhecido em vida, que hoje faz parte aí da nossa história, mas isso tudo vocês já estudaram. Então, é um resumo para que vocês possam estudar para a prova. Lembrando que o importante é vocês saberem aí os detalhes, tá bom? Por exemplo, esse quadro da Guernica, por que tem um olho aqui em cima? Por que as imagens estão dessa forma? Tá bom? Então, eu fiz um slide com o básico para que vocês possam ter aí conteúdo para estar estudando. Guernica, então, é uma tela enorme, com 7 metros e 82 centímetros de largura, por 3 metros e 50 centímetros de altura, e está no Museu Nacional aí de Arte Reina Sofia, em Madrid. A violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrada aí pelas figuras em pedaços. Elas exprimem aí a destruição e o sofrimento causado pela guerra. Na parte superior aí da tela, um olho assiste a tudo e parece iluminar a cena, como se revelasse ao mundo o horror aí do acontecimento. Então, ó, ele desenhou vários pedaços, tá vendo? E aqui o olho para iluminar, para que as pessoas pudessem perceber esse horror que a guerra estava trazendo. Bom, e aproveitando o tema do cubismo, que é a geometrização das formas, nós vamos fazer uma atividade, então, artística. Vamos lá, Lucas, vamos lá, Murilo, ó. Vocês podem usar o caderno de vocês, ou então, vocês podem pegar uma folha de sulfite aí, tudo bem? Vamos lá. Nós vamos usar a régua, tá bom? Vamos fazer uma margem de 2 centímetros. Então, vamos lá, vou fazendo junto com vocês o passo a passo. Então, vou separar aqui o material para iniciarmos. Margem de 2 centímetros. Vamos lá. Pegando o lápis para fazer a atividade. O lápis é borracha.
nós vamos geometrizar a forma, tá bom? É uma forma de vocês registrarem aí os pontos principais da arte do cubismo, a geometrização das formas. Também podemos usar as cores referente a esse movimento. Nós estamos falando aí na primeira fase dos tons marrons, dos tons pretos, dos tons ocre, ok? Vamos lá. Estou fazendo aqui a margem de 2 centímetros, nós vamos fazendo passo a passo, hein? Então, não esqueçam aí, Lucas, Murilo, por favor, de avisar o grupo o conteúdo para a prova, tá bom? Peçam para eles darem aí uma olhada nas aulas gravadas da professora Edneia, que ela falou aí sobre Pablo Picasso, ela falou sobre Frida Kahlo, e aí a gente tem que pensar, o que aconteceu com a Frida? Aos 6 anos teve poliomielite, né? Nós também ficamos sabendo do acidente que ela teve de ônibus, onde machucou seus pés. Ela pintou muitos autorretratos, porque ela pintava deitada, né? Ela também fez o primeiro que marcou bastante, que é o autorretrato vestido de veludo. Isso tudo é importante saber para a prova. Então, dá uma lida aí na história desses 3 artistas. Bom, feito a margem de 2 centímetros, nós vamos fazer aí, ó, 4 círculos, tá bom? Vamos fazer 4 círculos no lugar que vocês acharem melhor. Pode ser mais em cima, pode ser mais embaixo, no meio. Eu vou fazer aqui um de cada lado, porque nós vamos geometrizar as formas. Olha lá, Lucas, olha lá, Murilo, ok? Fiz 4 círculos. E agora, nós vamos usar a técnica do cubismo. Então, vamos aproveitar o tema da semana, porque nós estamos na semana da chegada aí da primavera, e vamos geometrizar a forma, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar a desenhar flores. Observe que essas flores, ó, elas não estão geometrizadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as formas geometrizadas. Lembrando aí o movimento cubista, então pode usar aí a régua, tá bom? Para compor direitinho. Eu vou usar aqui o auxílio da régua. E vou mostrando aí para vocês. Então, olha lá. Ok? Agora eu vou fechar. Lembrando que nós estamos geometrizando o tema primavera. Lembrando aí da arte cubista, a geometrização das formas. Alguma dúvida, Lucas, Murilo? Vai falando aí para mim, por favor. Hoje falamos também sobre um dos artistas, né, mais importantes aí do século XX. E cada flor a gente pode utilizar aí uma técnica diferente. Estou geometrizando aí as formas, ó. Tá bom? Vou aqui fazer de uma forma diferenciada, então cada arte vou fazer de uma forma. Então, na hora de compor, usem a régua para facilitar aí, ó. Ok?
Aqui a ponta ficou muito grande, vou melhorando. Qual vai ser a matéria da prova? Vamos lá, Murilo. Marca aí as obras do artista Pablo Picasso, Frida Kahlo, Cândido Portinari. Lembrando que essas aulas foram dadas pela professora Edneia. Então, hoje eu dei uma revisão, uma pincelada para vocês terem o conteúdo de Pablo Picasso aí para facilitar na hora de estudar, ok? Avisa o grupo, assistam aí as aulas gravadas, né, que ela deu, para poder estudar direitinho. Se houver dúvida, vocês podem perguntar aí durante as aulas, eu vou ajudando vocês no que for possível. Tudo que eu falei hoje é matéria de prova. Então, vamos lá. Estou geometrizando aqui. Você está fazendo, Murilo? Vamos lá. Então, estou geometrizando aqui as formas, ó. E vou compondo a minha arte. Tá bom? Observe que eu estou usando a mesma técnica que está aí na tela, a diferença é que nós estamos usando a arte cubista. Então, estamos geometrizando a arte. Murilo, alguma dúvida? Marcou o conteúdo? Lucas, já sabe o conteúdo, já anotou? Se vocês tiverem o pessoal no grupo, coloca no grupo para que eles possam estar aí estudando. Então, vamos lá. Estou aqui fazendo. Ó. E está ficando assim a minha arte, tá bom, gente? Então, estou geometrizando. Lembrando que eu vou usar as cores aí deste movimento. Então, vou usar os tons marrons, vou usar o tom preto, cinza, os ocres, na hora de pintar, tá bom? Então, isso é muito importante, né, gente? Respeitar aí o movimento. E dessa forma, a gente vai fixando as principais características do movimento. Quando cair na prova a questão, vocês já vão recordar, porque vocês usaram as cores. Então, fica mais fácil. E a partir do terceiro bimestre, aí as provas já vão ser referentes aos conteúdos que eu dei, desde lá da primeira aula, onde eu falei da arte acadêmica, onde eu falei da arte de vanguarda, tá bom? E aí tudo que eu falei da arte digital, tudo que nós conversamos cai no conteúdo do terceiro bimestre. Então, do segundo bimestre, referente aos conteúdos dados aí pela professora Edneia, hoje uma pincelada para facilitar aí para vocês. Bom, eu já fiz, ó, as flores. Vou fazer aí, então, os caules, lembrando que eu estou usando a geometrização das formas, então estou fazendo tudo muito mais reto, tá? Ó. E aí a gente vai fazer, sabe aqueles livros de desenho que a gente vai pintar o meio, então vamos usar a cor lá, ó, eu vou usar o marrom, porque é a cor referente aí ao cubismo, tá bom? Então, vou usar o marrom no meio. Ó. Nós vamos pintar agora de acordo com a cor referente, então, ao estilo cubista, a fase analítica. Estou usando as cores mais moderadas. Professora, posso usar as cores mais vibrantes?
lembrar o cubismo sintético? Pode também. Aí é uma escolha sua, tá bom? Eu vou fazer nessas coisas porque eu estou representando o cubismo aí analítico, as cores mais moderadas. Vou usar o preto para contornar aí. O ideal, gente, é usar canetinha preta para destacar aí as formas. Aí vai ficar igual aqueles livros de paisagem que a gente compra aí para estar distraindo, usando toda a nossa criatividade, a nossa imaginação, a nossa concentração, né? Olha lá. E aí eu vou compondo essa arte até chegar neste ponto. Depois eu vou pintar o fundo. O fundo eu vou escolher uma cor e nós vamos pintar todo o fundo, tá bom? Eu pedi para os alunos irem me mandando no e-mail a atividade. Se vocês puderem, me manda para eu estar olhando, para eu estar mandando uma resposta para vocês, para a gente estar interagindo mais. Combinado? No primeiro dia eu passei o meu e-mail, mas se vocês não conseguirem anotar, me avisa, eu mando novamente. Ok? Nós podemos usar, então, um tom de verde atrás, porque eles também usavam verde musgo, né? Vou pegar aqui um lápis, pintar de uma cor diferenciada, até finalizar a nossa obra. Lembrando que todas essas atividades devem ser guardadas. Se vocês não tiverem um caderno de desenho, pode ir colando no próprio caderno, faz em folha e cola, tá bom? Para não perder, para ter isso registrado. Então, hoje, o que vocês têm que fazer? Colocar a data sempre. Então, hoje é dia 23 de setembro de 2020 e o conteúdo que nós estudamos. Para quando for estudar, saber o dia exato e poder ver as aulas gravadas ou ter o registro do que foi passado, tá bom? Então, marca aí, hoje nós estudamos o cubismo e a história de Pablo Picasso. Marca aí para não esquecer, gente. Olha lá. Ok? E depois eu vou pintar o fundo. Estou primeiro fazendo o acabamento, eu estou usando giz de cera, mas o ideal é a canetinha preta. Então vamos lá, gente. Como é que está o de vocês? Está ficando bacana? Eu estou aqui geometrizando as formas. E agora só falta o acabamento, ok? Hoje eu deixei uma aula para a gente dar uma descontraída, fazer uma atividade prática, mas o que vocês precisam aí é ter registrado o conteúdo para a prova. Então, não esqueçam de passar aí para os amigos no grupo, pedir para eles começarem a assistir a aula, porque tudo que eu dou, gente, cai na prova. Tudo que está aí nos slides é exatamente o que cai na prova, porque eu faço essa atividade em cima do slide, tá bom? Bom, eu quero agradecer aí a participação do Lucas, do Murilo, que estão sempre comigo, né? E, ó, se precisar de algo, é só avisar, tá bom, Lucas? Murilo, obrigado pela participação, espero que tenham gostado. Terminei a atividade de vocês. Semana que vem a gente se fala, se Deus quiser. Obrigada pela participação. Beijo, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!